Bom, boa noite a todos oficialmente. Queria agradecer pessoalmente o esforço, a dedicação, o carinho, a amizade do nosso querido professor Dalmo. Tê-lo aqui na nossa reunião do Grupo de Arritmias é um baita de um privilégio, é em qualquer lugar, em qualquer situação, ainda mais uma terça-feira, no meio da semana, sabendo de tanta correria que você tem com o teu trabalho, com a tua família. Então, muito obrigado em nome de todos. Eu queria falar um pouquinho sobre o Grupo de Arritmia, acho que para a gente entender, né? Eu comecei a falar contigo, o Grupo de Arritmia começou, na verdade, com um grupo de WhatsApp. Com muita frequência, né? Chegam traçados de eletro, discussão de casos, dúvidas, às vezes, no pronto-socorro, alguém que precisa de uma orientação de como conduzir, ou alguma coisa muito típica. A gente começou a trocar figurinha. Começou a trocar figurinha de WhatsApp, um manda para um, manda para outro, e acabou que se tornou um grupo bastante atuante em discussão de casos. Claro, tem de tudo também, tem política, brincadeira, mas as discussões de caso que existem, elas são bastante interessantes e elas acabam suscitando sugestão de temas para que a gente pudesse fazer essas reuniões presenciais, ser reuniões pequenas, nunca vai ter a pretensão de ser uma reunião grande que rivalize com as sociedades, com o laboratório, é uma coisa petit comité, e quem determina o que vai ser discutido é o grupo mesmo. Então troca uma ideia, vamos falar sobre isso, sobre aquilo. Então dentro desse contexto é que a gente conseguiu fazer essa reunião funcionar, uma reunião presencial, uma periodicidade média de uma vez por mês mais ou menos, às vezes um pouco mais espaçado ou menos espaçado de acordo com o calendário dos outros eventos fundamentais também, por exemplo, a SOCESP regional, que tem uma atuação brilhante, a gente tem que respeitar e dar prioridade para eles, mas as reuniões do grupo a gente considera como sendo bastante interessantes. E uma das coisas um dos temas que ficou muito a discutir é a respeito do átrio, né? A gente fala muito sobre ventrículo, a gente fala muito sobre ciência cardíaca, sobre arritmia, mas o átrio ele passou a ser, voltou a ser valorizado, ou a gente está começando a querer valorizar, e para valorizar a gente tem que entender. Então, a gente conversou com algumas pessoas e falou, vamos fazer uma reunião em que a gente fizesse um brainstorm a respeito do átrio, né? Tanto na função como na disfunção, as patologias que se acompanham às doenças atriais, como fazer a investigação da função e disfunção, e isso criou essa sequência de reuniões que nós estamos começando agora, que é uma sequência de 3 reuniões fundamentalmente focado para a avaliação da função atrial, né? Então eu fiz aqui algumas perguntas, né, que a gente deveria se fazer dentro de um contexto desse tema, né? Será que de fato os átrios somente servem como câmara de entrada? A gente sabe que a resposta é não, né? Mas tudo que se fala em insuficiência cardíaca, em patologia, é ventrículo, 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 né? E qual será a real importância dos átrios na função cardíaca global? Qual o papel dos diversos métodos, eletro, eco, ressonância, na avaliação da função do átrio? Quais são as manifestações clínicas da disfunção atrial? A FA é a única manifestação de disfunção que a gente conhece? Será que existem outras, né? O que é cardiomiopatia atrial? Quais são as consequências clínicas dessa entidade? A gente vai discutir tudo isso ao longo desses 3 temas. Qual a importância da fibrose atrial? Uma pergunta, o AVC tromboembólico só ocorre temporalmente no momento em que o paciente está em fibrilação atrial? Como avaliamos a função diastólica? Há alguma relação entre a entidade insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e disfunção atrial? Existe, do ponto de vista clínico, a entidade chamada de dissincronismo atrial? E se existe alguma indicação de tentar corrigir isso através da ressincronização? E os átrios são fazem parte somente da hemodinâmica, ou existe alguma outra função pouco conhecida? Então, e com certeza vocês vão ter uma série de outras perguntas que puderem colocar no grupo, a gente vai acrescentar para ver se no final a gente consegue discutir, né? Em cima disso, nós organizamos uma série de temas que vão ser discutidos separadamente em 3 módulos, né? O primeiro módulo é hoje,
em que a gente vai falar sobre o método mais simples, fácil, barato, reprodutível e talvez um daqueles que tragam mais informações a respeito do ato, que é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma e suas derivações, Holter, por exemplo, que os métodos de eletrocardiografia na avaliação da função sinusal. Semana que vem nós vamos ter o segundo módulo, que esse módulo vai focar muito mais na hemodinâmica dos átrios. Vamos ter a presença do Dr. Davi Lebihan, que é ecocardiografista do Dante. Vocês são ecocardiografistas, com certeza conhecem. O trabalho dele é em cima de função atrial. O Marcelo Nassif, radiologista, que a tese de doutorado dele também foi em cima de função atrial. Então, acho que vai ser uma reunião bastante produtiva no sentido de a gente começar a entender um pouco mais a respeito dos átrios. E o último módulo, a Fabiana vai falar sobre insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, a superposição ou não em relação às doenças do átrio propriamente dita. O Germano vai falar sobre biomarcadores na insuficiência cardíaca e na fibrilação atrial. E eu vou falar alguma coisa a respeito de cardiomiopatia atrial. Então, acho que foi uma divisão que eu procurei fazer na tentativa de tentar abordar não todos os temas, mas pelo menos começar a suscitar mais essa discussão. Então, não quero me adiantar, mas eu já queria passar para o Dalmo para que a gente possa começar de fato essa nossa reunião, a qual eu tenho muito orgulho. Pessoal, boa noite. É muito bom voltar a São José, muito bom reencontrar amigos. No grupo pequeno como esse aqui, discutir um assunto tão legal. Esse é um assunto deveras apaixonante, é um assunto que eu gosto muito de falar, porque é muito atual. E além disso, é um assunto que vem ajudando em muito o clínico no consultório a interpretar coisas que a gente não imaginava que existia. A eletrocardiografia tomou um rumo muito diferente nos últimos, diria, 10 anos. Porque a gente tem hoje muitos estudos de bancos de dados cujas informações foram guardadas ao longo de décadas. E hoje nós temos o segmento desses doentes. Graças ao computador, né, que permitiu guardar informações da eletrocardiografia, hoje nós temos o segmento desses pacientes de 20, 30, 40 anos. Imagina a riqueza de informação que tem publicado hoje a esse respeito. Além disso, com o avanço do conhecimento da imagem, por exemplo, que se utilizou a comparação com o eletrocardiograma, permitiu que nós fizéssemos, muitas vezes, comparações de achados do eletro e extrapolar informações para a função cardíaca. O que eu vou mostrar para vocês hoje é uma coisa que tenho certeza que muitos de vocês não conhecem ainda, porque são coisas que são muito incipientes em certas áreas, mas são informações muito úteis para o clínico. O clínico, como o Eduardo falou, vive do eletrocardiograma no consultório. É a história clínica, exame físico e o eletrocardiograma, nosso velho amigo. E a quantidade de informações que o eletro traz para a gente hoje em termos de função atrial são absurdamente enormes. As correlações que foram feitas do eletro com o eco, do eletro com a ressonância, do eletro com a tomografia, é realmente fantástica. Eu vou trazer para vocês essas informações para a gente traçar uma ideia de qual é o perfil do doente que a gente está avaliando. Hoje, o eletro é um cara que tem um papel fundamental para o clínico. Obviamente, ele não vai resolver a vida de todo mundo, mas é um método que vai fazer você ser mais criterioso para indicar exames mais sofisticados. Não ficar usando logo de cara esse ou aquele exame mais caro, sendo que o eletro pode te dar informações a respeito do que você quer, por exemplo. Certo? Então, o que eu vou comentar com vocês é exatamente isso. Eu vou falar inicialmente a respeito de alguns aspectos ligados à função atrial. Mas esse é um slide provocativo para mostrar uma coisa que é importante. Fundamentalmente fala de sobrecargas atriais, a gente fala de átrio, a gente está falando de fibrilação atrial, que é o principal ponto que nós temos na atualidade. Nós sabemos que a fibrilação atrial é altamente prevalente. A prevalência dessa arritmia aumenta na faixa etária, ou seja, a incidência aumenta ao longo dos anos. Isso fica muito claro nesse slide. Vejam esse trabalho do Jason Andrade, publicado recentemente, ele mostra que em diferentes faixas etárias, até perto dos 60 anos, por exemplo, você tem uma taxa de fibrilação atrial extremamente baixa, 1 a 2% da população avaliada nesses estudos aqui. São 16, 17 estudos no total. Veja que a partir dos 60 começa a aumentar gradativamente a prevalência por faixa etária, ou seja, a incidência aumenta de maneira muito coerente entre esses estudos.
Mas tem 2 estudos aqui, ó, que chamam a atenção, que não acompanhou os outros. O que aconteceu? Por que será que esses 2 estudos publicados na Ásia não seguiram o mesmo destino dos outros estudos? Aí você vai analisar esses trabalhos, é uma pena que não tenha trazido esse trabalho para mostrar para vocês, mas você analisa esse trabalho e você vai ver. Esse grupo de pacientes aqui teve menos fibrilação atrial porque teve hipertensão arterial controlada. Isso mostra a importância. Primeira, fibrilação atrial é uma arritmia secundária a algum problema. E se você identifica esse problema precocemente na vida, você vai reduzir muito a quantidade de pacientes com fibrilação atrial na sua clínica. Somente essa observação, nesse simples slide, que dá para a gente uma ideia a respeito de prevalência por faixa etária, mostra que esses caras conseguiram não ter muita FA no grupo deles, especificamente porque tiveram hipertensão arterial controlada. Veja esse slide que resume para a gente tudo isso que eu falei para vocês. Eu achei esse slide extremamente interessante, didático. Primeiro que foi eu que fez, né? Foi eu que inventou esse slide, mas só para mostrar para vocês a importância prática disso que eu falei agora. Nós temos aqui a linha da vida nessa faixa amarela e temos aqui a idade de 20 até cerca de 80 anos. E vejam que aos 20 anos as pessoas bebem, fumam, têm processos inflamatórios. Elas depois ficam um pouco mais velhas, ganham barriga, ficam obesos, têm a apneia do sono. Os pacientes na idade mais avançada têm hipertensão, doença coronária, diabetes, e mais na frente doença cardíaca, do POC, envelhecem. E vejam, senhores, que cada uma dessas coisas na vida faz com que você tenha, na idade mais avançada, um acúmulo de fatores de risco. Por isso que a fibrilação atrial atinge mais os pacientes de mais idade. Você causa um remodelamento elétrico histológico atrial ao longo da vida. Então fica muito claro aqui. Nessa fase inicial da vida, você tem um átrio normal. Mas de repente, com essas doenças, esses fatores de risco todos, começam a acontecer ectopias atriais, taquicardias, processos inflamatórios, estresse oxidativo, enfim, várias coisas que promovem o início de uma doença atrial que se caracteriza por fibrose. Essa fibrose pequena já começa a provocar focos de disfunção mecânica regional no tecido atrial. Esse processo progride até chegar num ponto em que você tem um substrato pré-clínico, que é uma manifestação pré-clínica da doença. E vejam vocês que nessa fase da vida aqui, ó, o camarada tem um eletro absolutamente normal. Vejam onde a P desse caboclo aqui é perfeitamente normal. Mas veja que à medida que o átrio sai de uma condição de normalidade, ganha um remodelamento eletrohistológico e vira um átrio potencialmente fibrilador, olha a onda P desse cara como fica. Aumenta a duração, aumenta os seus contornos começam a ficar irregulares, ou seja, a própria progressão da doença modifica o tecido atrial, modifica o seu retrato, modifica a onda P no eletrocardiograma. Então, se nós tivermos uma ferramenta que dá para a gente uma fotografia do que é o coração hoje, e você acompanhar ao longo dos anos a evolução dele, você vai ver que ele muda. E o elétron, ele é bastante sensível para captar essas alterações e mostrar para a gente coisas muito interessantes, como isso que nós estamos vendo aqui agora. Isso aqui é fruto dessa transformação que aconteceu ao longo de todos esses anos. Então, o eletro é uma ferramenta útil para nós médicos identificarmos pacientes de alto risco. E é sobre isso que eu vou falar com vocês nessa apresentação. Não vou adiantar muito para não estragar a aula do Eduardo, mas está muito na moda hoje o conceito da cardiopatia atrial fibrótica. Essa cardiopatia atrial ela está relacionada com uma doença fibrótica tecidual atrial, que foi descrita há pouco tempo atrás. É uma síndrome elétrica relativamente recente, depois de descrição, que fala para a gente o seguinte: coisas da vida, apneia, obesidade, diabetes, tudo aquilo que eu falei para vocês anteriormente, modificam o tecido atrial. Essas modificações teciduais que acontecem no átrio, elas ativam um grupo de células, os fibroblastos. Esses fibroblastos ativados, eles aumentam a deposição de colágeno no coração. Essa deposição de colágeno é a responsável pela cardiopatia atrial fibrótica. E vejam que na formação dessa cardiopatia, nós temos vários aspectos ligados à parte metabólica e também à parte inflamatória, que não vou entrar em detalhe agora, que culmina com o tromboembolismo. Então hoje, cada vez mais, nós sabemos que na cardiopatia atrial fibrótica você pode ter a formação de trombos sem que o paciente tenha fibrilação atrial. Isso é muito interessante. Cada vez mais publica-se a respeito disso.
Mas ao mesmo tempo que existe uma série de eventos inflamatórios aqui, como eu estou mostrando para vocês, existe também a possibilidade de você provocar remodelamento no tecido atrial e isso favorecer ao surgimento de fibrilação atrial. A fibrilação atrial tem a frequência atrial aumentada, eu aumento a trombina intra-atrial esquerda, já está muito bem demonstrado isso, existe uma seletividade na formação de trombina dentro do lado esquerdo. Essa trombina aumentada intensifica a ativação de fibroblastos, isso deposita mais fibrose, trombose atrial e isso leva ao tromboembolismo sistêmico, além de realimentar o processo que leva à fibrilação atrial. Então vejam, esses são conceitos relativamente recentes e que dizem respeito ao entendimento de muita coisa que acontecia e a gente não sabia. Como é que pode um indivíduo, por exemplo, de 60 anos, 50 anos, por exemplo, de repente faz um AVC e não tinha fibrilação atrial? Hoje, cada vez mais, a gente entende isso baseado na análise dessa cardiopatia elétrica atrial que eu vou mostrar para vocês com mais detalhes daqui a pouco. Essa é a onda P normal que nós conhecemos. Se você tirar um retrato elétrico do coração, a atividade elétrica atrial é isso aqui. É uma onda lisa, é uma onda assimétrica, uma subida lenta, uma subida rápida, uma queda bastante lenta, indicando aí a ativação na posição final pelo ato esquerdo. O terço inicial é o ato direito, os dois terços finais, particularmente o ato esquerdo. Ela obrigatoriamente é uma onda lisa. A onda P não pode ter espessamento. Ela é lisinha, como vocês estão vendo aqui, ó. Ela é o retrato da formação de milhares e milhares e milhares de ativação de células que são responsáveis pela despolarização do tecido atrial. Então guarde bem esse formato, esse é o jeitão do átrio que nós devemos aceitar como um aspecto normal. Já um átrio alterado tem essa configuração, veja, eu saio de um eletro normal aqui em cima e vejo o átrio alterado. Eu tenho um entalhe na sua posição média e a literatura fala que quanto mais distante for essas duas cúspides aqui, quanto mais largo for esse vale, mais grave é o grau de retardo na atividade elétrica atrial. Eu tenho inversões de P, eu tenho entalhes de onda P e tem uma onda P que dura acima de 0,12 segundos. A duração normal vai até 0,11, vamos colocar assim, acima de 0,12 eu já tenho uma sobrecarga atrial, e quando eu tenho entalhes assim, eu tenho um retardo na condução elétrica do átrio. Dado interessante é que esses entalhes aqui não necessariamente indicam sobrecarga atrial esquerda, é importante salientar isso. Esses entalhes aqui indicam que você tem um retardo na atividade elétrica atrial, isso é muito importante. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês esses detalhes. E isso aqui hoje tem um papel fundamental no entendimento de uma série de coisas. Até os neurologistas estão ficando fãs dessa onda aí, que é a onda P negativa na derivação V1, que é o sinal de Morris, que é a porção negativa da onda P com mais de 1 milímetro de amplitude e mais de 0,04 segundos de duração. Isso faz o sinal de Morris, que é um dos sinais mais sensíveis e mais específicos de sobrecarga atrial esquerda e tem uma grande associação, não somente com fibrilação atrial, mas também com acidente vascular cerebral. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então é muito importante entender que toda vez que a onda P muda de morfologia, esse é o cara que você tem que colocar a lente em cima, porque esse é o cara que realmente traz mais problemas para o nosso dia a dia. Como acontece aqui nesse caso, vejam, eu tenho aqui, por exemplo, uma onda P que dura mais de 0,12, tem o entalhe na sua posição média, ou então aquela que está lá, e vejo, a gente vê isso aqui muito frequentemente no Holter, muito frequentemente precedendo episódios de taquiarritmias atriais, seja fibrilação atrial, seja taquicardia atrial, como nesse caso. Se você pegar os Holters de pacientes seu no consultório, você vai ver muitos deles que fazem taquicardia atrial ou fibrilação atrial apresentam um entalhe na onda P daquele tipo ou desse tipo aqui, precedendo episódios de taquicardia atrial. É muito importante saber que esse tipo de coisa existe e existe essa associação. E na verdade hoje também nós sabemos que essas taquicardias atriais, advindas de átrios instáveis, são altamente preditoras de fibrilação atrial. Isso é muito importante. Então, se dá cada vez mais importância a esse tipo de achado no eletro de 12 derivações, um outro de 24 horas, as taquicardias atriais que os pacientes apresentam. Quanto maiores os cochados dos pacientes que se apresentam com essa arritmia aqui, maior a chance desses pacientes fazerem AVC. Então é muito importante. Hoje, o próprio Baez de Luna, que é um dos descritores mais ferozes na área de doença elétrica atrial, fala que quando você tem um átrio alterado no eletrocardiograma, taquicardia atrial, o cara tem Chaves alta, esse é o cara que você tem que pensar em anticoagular antes que a fibrilação atrial surja. Essa aqui é a mensagem. Vamos ver outro?
Veja a importância que tem, no caso, a onda P nessa condição. Um paciente nosso do hospital, 38 anos, tem uma cardiopatia hipertrófica. Olha a onda P desse camarada. Se você observar bem, você vai ver, essa onda P dura 0,14 aproximadamente, e vejam como ela é distante uma cúspide da outra, uma corcova da outra. E esse paciente tinha na derivação V1, nitidamente um sinal de Morris aqui presente, veja a porção negativa bastante profunda, e fazia no roto de 24 horas episódios sustentados, frequentes, de taquicardia atrial. Ele tinha também um átrio de 50 milímetros, tinha uma fibrose ventricular de 9,7%, não é das 10 mais ainda, mas tinha um espessamento ventricular bastante grande de 23 milímetros. Hoje, existem publicações mostrando a associação dessas ondas P, olha para você ver como é que a coisa evoluiu, desse achado de onda P entalhada com fibrose ventricular. Então já existe essa associação, particularmente em pacientes com miocardiopatia hipertrófica. Mas enfim, é uma alteração na morfologia da onda P, da polaridade da porção negativa da onda P, associado aqui a taquiarritmias atriais. Esse é o tipo de doente hoje que, particularmente em hipertrófica ou mesmo em FAs paroxísticos, não tem a menor dúvida que o paciente deva ser anticoagulado. Eu quero chamar a atenção para esse detalhe do Morris com relação à duração e amplitude. Não raramente a gente vê em V1 positiva ou negativa, mas o Morris clássico é mais de 1 milímetro de amplitude e mais de 0,04 segundos de duração. Vamos ver outro? Muito bem. Vários trabalhos na literatura associam as características da onda P com o risco maior de fibrilação atrial. Vejam esse estudo que mostra para a gente em 160 pacientes na faixa etária de 55 a 74 anos com tempo de segmento de 10 anos. Ele cita o seguinte: essa é a configuração normal da onda P, essa é a onda P entalhada na sua porção média e essa é a onda P bimodal. Esse estudo mostra para a gente que quando a onda P dura mais de 0,12 ou 120 milissegundos e a P tem entalhes nela, existe 70% de chance da fibrilação atrial aparecer nesse paciente, ou seja, um odds de 13 vezes mais chance do paciente ter fibrilação atrial. 70% dos pacientes com ondas P entalhadas contra 40% dos pacientes que não tinham essas alterações. Portanto, isso tem que ser valorizado. Então, uma informação inicial que é importante. Se tiver paciente no teu consultório tem hipertensão arterial ou o paciente tem algum grau de miocardiopatia, se ele tiver uma onda P desse tipo, abra o olho, que esse é o cara que vai te fazer surpresa logo com relação ou um AVC ou uma fibrilação atrial que poderá evoluir para acidente vascular cerebral. Esse autor fez um trabalho muito interessante que ele mostra para a gente como que é a configuração normal de uma onda P, paciente sem fibrilação atrial e um paciente com fibrilação atrial. Então ele pegou ondas P's de diversos pacientes que tinham arritmia e que não tinham arritmia, e no computador ele superpôs todas essas ondas e traçou um perfil dessa onda. Vejam que a onda P normal tem esse jeitão, e vejam que a onda P tem esse aspecto. Vejam que quando o paciente tem fibrilação atrial, a onda P tem mais longa duração e ela tem mais entalhes, são mais chanfradas, são mais alteradas, indicando, portanto, que a morfologia da onda P muda completamente na presença de uma doença. E a doença é aquilo que eu falei para vocês, ou é uma fibrose, ou é aquele remodelamento causado pelas mais diversas doenças que eu te mostrei anteriormente. Veja esse exemplo de um paciente de Holter que nós fizemos há um tempo atrás, é uma paciente de 71 anos. Essa paciente tinha uma onda P entalhada na derivação no segundo canal aqui. Vejam vocês, bem nítido aqui na seta, você deve conseguir enxergar aí que ela tem um entalhe na porção média. E essa paciente fazia episódios frequentes de fibrilação atrial ao longo da gravação. Uma coisa é você ter a onda P na gravação com esses entalhes que você documenta a fibrilação atrial. Outras vezes você encontra a onda P entalhada, mas o doente não faz absolutamente nada. Então o que os caras falam, na verdade, é tudo bobagem. Não é muito bem assim. É que naquele dia deu de não fazer fibrilação atrial. Mas esse é um perfil que você encontra não raramente nos pacientes que fazem fibrilação atrial paroxística. Voltando ao Morris, gosto de insistir nisso, essa é a configuração, uma onda P profunda negativa. Vejam, a porção ascendente dessa porção negativa ela é espessada, ela não é lisa, conforme a parte inicial, ela é lenta, espessada, mais de 1 milímetro. Então, eu sempre gosto de falar para os residentes lá no dente, eletro é detalhe. Se você não vê o eletro com lente, se você não vê o eletro com devido cuidado, você perde muita informação nesses casos. Como é que é a origem dessa onda?
Vejam, nós temos aqui o externo do paciente, temos aqui a região da coluna vertebral, temos o eletrodo em V1 aqui. Na verdade, essa porção negativa, que é o sinal de Morris, reflete para a gente o predomínio de vetores que vão posteriormente orientados aí no átrio esquerdo, provocando essa porção negativa mais retardada nessa derivação. Esse é o sinal clássico que a gente deve perseguir. Não é um achado muito frequente nos eletrocardiogramas de pacientes com fibrilação atrial. Entretanto, quando você encontra esse achado no eletrocardiograma, você vai ter com muita frequência a presença de fibrilação atrial nesses pacientes. Essa onda negativa, ela está mais associada com disfunção atrial, com dilatação atrial, com trombose atrial, com velocidade lenta de fluxo no apêndice atrial esquerdo, conforme eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Fala. A descrição original não é do índice de Morris. A gente usa muito o critério de Morris. O índice de Morris que é a multiplicação entre a duração. Isso é o produto. Isso. É o produto. Isso. Só que as pessoas esquecem do produto, tá certo? É muito mais simples eu falar o aspecto morfológico, que é o produto é 1 vezes 0,004. Tá certo? Esse é o produto clássico do Morris. Mas eu falo muito do aspecto que é muito mais fácil de guardar, entendeu? Que é o jeitão da onda P negativa profunda na derivação V1, que tem essa associação toda com disfunção atrial, etc. Vamos ver outro? Esse é o trabalho que um dos neurologistas publicaram recentemente, muito interessante, que mostra exatamente o que acontece nos pacientes que fazem acidente vascular cerebral. Nesse caso aqui, são indivíduos que se apresentam com acidente vascular cerebral, mas não tiveram fibrilação atrial documentada, nem antes, nem após, nem durante o AVC. Vejam, eles analisam exatamente essa configuração do Morris aqui, vejam, os pacientes que não têm Morris têm uma taxa menor, os pacientes que têm Morris presente, vejam que você aumenta e muito, aqui está o produto, 4.000 volts por milissegundos da onda, tá certo? Que é o produto que o Fábio se referiu agora há pouco. Você multiplica o milissegundos da duração da porção negativa da onda pela microvoltagem da onda e você vai ter o produto fundamentalmente. Mas se você guarda que a porção negativa tem 1 milímetro, 0,04, já é suficiente. E tem trabalhos mostrando que quanto maior esse aspecto, mais risco o paciente apresenta de ter esse problema. Está muito na moda atualmente, particularmente na Europa, o conceito de bloqueio interatrial, tá certo? Vejam, esse é o feixe de Bachmann. Nós temos aqui a cábula superior, esse slide é antigo, de 1983, esse livro aqui, mas é altamente didático. Tem a cábula superior aqui, a cábula inferior aqui, isso aqui é o nódulo sinusal abraçando a cábula superior, isso aqui são os feixes internodais, e esse é o feixe de Bachmann, que comunica o ato direito com o ato esquerdo. E vejam vocês que esse feixe tem um papel fundamental na ativação atrial esquerda. O Silas, que adora esse feixe, inclusive, ele descreveu alguns trabalhos interessantes, algumas publicações interessantes em congresso a respeito disso aí. Quando você tem um retardo na condução desse feixe, você causa uma dissincronia de ativação do ato direito com o ato esquerdo. E essas dissincronias implicam, obviamente, em disfunções atriais. Isso é muito importante salientar. Então, quanto maior o grau de retardo, maior, portanto, vai ser o grau de bloqueio que o paciente apresenta, maior a chance desses pacientes apresentarem dilatações atriais, disfunções mecânicas, maior risco de estase atrial, maior risco de disfunção de apêndice atrial esquerdo e assim por diante. Então, é muito importante entender que o distúrbio elétrico atrial implica no maior... Podemos começar de novo, o Pedro chegou. Implica em você ter aí maior risco do paciente apresentar alterações no aspecto mecânico funcional do ato. Vamos ver o próximo. Isso tem a ver com o chamado bloqueio interatrial, que foi descrito há muitos anos atrás, e o Bazeluna vem chamando muita atenção hoje, até chegar num ponto que o Baranchuk, a turminha dele lá, começou a chamar isso de síndrome de Bayes. Está muito na moda na atualidade. Nesse caso aqui, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico se baseia fundamentalmente numa onda P com duração maior ou igual a 0,12 segundos e ondas P do tipo plus-minus em D2, 3 EVF. É isso aqui, ó. Vejam, ela tem a porção plus, uma porção minus aqui em D2, em D3 e também na derivação AVF.
Significa que a porção final da onda é ativada retrogradamente a partir de um bloqueio maior nessa região. Ou seja, é feito um bloqueio nessa área aqui, para você ativar essa parte de cima, o impulso tem que passar aqui por baixo e subir, fazer um caminho oposto. E nesse caso você teria aí um retardo muito grande na ativação atrial. Esse achado hoje, se você digitar no PubMed, bloqueio interatrial, você vai ver uma centena de trabalhos em cima disso, com correlações ligadas aí a AVC, a própria fibrilação atrial e assim por diante. Então guarde bem essa imagem, é a onda P para os mínimos, que dura mais de 0,12 segundos, é o bloqueio interatrial. Você tem de primeiro, segundo e terceiro grau, tá certo? O terceiro grau é aqueles bloqueios maiores, mais intensos, com das P's bem longas, que se associam com graus maiores de disfunção atrial. Esse é um trabalho interessante que você pode observar, e esse grupo de autores analisou qual que é a prevalência de bloqueio interatrial na população idosa. Pegou lá um monte de paciente idoso e foi analisar como é que é a prevalência disso. Vejam que aqui nós temos sexo masculino e feminino, total de pacientes nessa coluna, temos P menor que 0,12 e P maior ou igual a 120. E vejam vocês que nesse estudo aqui, por exemplo, indivíduos que tinham eletrocardiogramas registrados, 58% dos pacientes tinham bloqueio interatrial. Não é pequeno, particularmente em pacientes de mais idade. 59% das mulheres, o total da população geral, 58% dos pacientes tinham o bloqueio interatrial documentado. Um outro dado que mostra a associação da idade mais avançada com maior risco de fibrilação atrial, especificamente porque tem mais alteração na onda P eventualmente. E quando você analisa agora os pacientes que se apresentam com hipertensão arterial, olha o que acontece. Aqui duração de IP maior que 12, aqui menor que 12, hipertenso sim, hipertenso não, vejo vocês, chega a 87% a prevalência dessa anomalia no paciente de mais idade com hipertensão arterial. Vejo que os pacientes que não têm a hipertensão na mesma faixa etária tem muito menos bloqueio interatrial. Então aqui você junta duas coisas importantes: a idade mais avançada, mais hipertensão arterial, você modifica a característica da onda, ele é um retrato que mostra para a gente um risco maior desse paciente apresentar fibrilação atrial. Vamos ver o próximo? Nós fizemos um estudo que nós queríamos avaliar fundamentalmente se os pacientes que eram avaliados no ambulatório, aqueles que se apresentavam com os coxades alterados, tinha mais alteração de onda P. O que nós analisamos? Eu pedi para um residente fazer um levantamento para a gente de pacientes consecutivos no ambulatório, que estavam em ritmo sinusal, que eram atendidos no ambulatório, ver como é que é o eletro desses caras e fazer uma correlação com os coxades dele. Quando eu falo coxades nessa aula, estou falando de cara mais doente. Tá certo? Não estou falando do cara de risco para trombose, estou falando do cara mais doente. É o paciente mais hipertenso, com insuficiência cardíaca, o paciente que tem diabetes, etc. Então é o paciente mais alterado. E nós correlacionamos as características da onda P com relação à máxima onda P, a mais longa onda P do elétron, a dispersão da onda P, ou seja, a maior onda P menos a menor onda P, e o coeficiente de variação de onda P. Soma todas as ondas P de todas as derivações, faz a média, tira o desvio padrão. Pega o desvio padrão e divide pela média. Esse é o coeficiente de variação. Quanto maior o coeficiente, maior é a alteração da onda. E vejam vocês que os pacientes que tinham os coaxades maior que 2, chades clássicos, os chades 2 clássicos, maior que 2, por exemplo, eles apresentavam maiores variações numéricas em relação não somente à onda P máxima, a dispersão e coeficiente. Vejam os valores de P avaliado aqui do ponto de vista estatístico. Aqui as diferenças altamente significativas, a mesma coisa aqui na cerquinha, a mesma coisa aqui no sinal de mais. Apesar de ser de 12 para 14, vejam que essas diferenças eram significativas. A mesma coisa aconteceu nos pacientes com chades VASC maior que 3 ou menor que 3. Nitidamente, os pacientes mais doentes têm mais alteração no eletrocardiograma. Existem trabalhos mostrando a mesma coisa em eco, nós resolvemos fazer se o eletro tinha a mesma coisa, e atualmente esse trabalho está em andamento. A nossa meta é chegar em 500 pacientes para poder ter uma informação mais robusta para mostrar para a gente. Mas definitivamente é claro que os pacientes com chades maior, portanto mais risco de fazer FA, mais risco de fazer AVC, tem mais alterações no eletrocardiograma. Vamos ver o próximo?
Muito bem. Quais são as consequências hemodinâmicas do bloqueio interatrial? Essa é uma publicação recente, há cerca de uma semana ou duas, exatamente avaliando esses aspectos. Efeitos primários dos bloqueios. Uma ativação e uma contração retardada do ato esquerdo. O Silas tem um trabalho que ele mostra para a gente o sincronismo, aquilo que o Eduardo falou na apresentação inicial, o sincronismo atrial melhora muito o desempenho mecânico do átrio e reduz o risco de arritmias atriais. Você normaliza aí, quando você estimula átrio direito e átrio esquerdo ao mesmo tempo, você tira esse retardo, por exemplo. Além disso, o bloqueio interatrial favorece aumento volumétrico do átrio esquerdo. Isso faz com que você tenha uma função atrial esquerda anormal e você perde todas essas funções fisiológicas do átrio. A função reservatório, o volume de esvaziamento do átrio, a fração de esvaziamento e assim por diante. Agora, veja o que acontece no bloqueio interatrial ainda do ponto de vista secundário. Você aumenta as diferenças de duração da onda EP do elétron, você aumenta, portanto, com isso o risco de paciente fazer fibrilação atrial, você tem uma estreita relação desses bloqueios interatriais com maior chance do paciente fazer o sinal de Morris, existem retardos no enchimento do átrio esquerdo, existe uma redução na precarga átrio-dependente e vejam maior risco de trombose atrial e embolia sistêmica, incluindo AVC. Ou seja, o achado de bloqueio interatrial tem todas essas consequências, mas o que é importante salientar a vocês é o fato de que o achado disso aí hoje está associado a maior risco de AVC, tenha ou não o paciente fibrilação atrial. Um estudo muito interessante juntou informação clínica com informação eletrocardiográfica, exatamente o que a gente fez nesses dois últimos slides, que foram avaliados fundamentalmente o que acontece quando você tem aí um bloqueio interatrial associado ao score SHADS. Será que se eu tiver um cara mais doente e tiver um eletro alterado, eu aumento a chance desse cara fazer FA e, consequentemente, AVC? Estudo publicado há cerca de 2 anos atrás, que mostrava para a gente o seguinte: os pacientes que não tinham bloqueio interatrial somente tinham uma taxa menor de fibrilação atrial em comparação com aqueles que tinham o bloqueio interatrial. Ou seja, indica para a gente que a diferença realmente é muito grande. Quando tem bloqueio interatrial, o paciente tem muito mais chance de fazer FA do que quando o paciente não tem esse tipo de coisa. Muito bem, e agora o que acontece quando eu faço uma análise clínica empregando o conceito de SHADS? Mais doente, menos doente. Vejam, os pacientes menos doentes têm menos chance de fazer fibrilação atrial em comparação aos pacientes que têm score SHADS maior. Então isso indica pra gente que o cara mais doente faz realmente mais fibrilação atrial, sem dúvida nenhuma. Agora, se eu junto as duas informações, presença de um bloqueio maior, foi o que eu fiz naquele trabalho que a gente fez. Se eu tenho um bloqueio maior e tenho um score SHADS maior, vejam, eu aumento em 12 vezes a chance do paciente fazer fibrilação atrial. Isso é muito importante. Então, vejam, nós clínicos temos isso na mão no consultório. Eu tenho o SHADS do paciente que eu determino e tenho o eletrocardiograma na mão. Isso vai me orientar a fazer o quê? Vou fazer um eco transesofágico nesse paciente para ver se tem algum perfil de risco maior, por exemplo, lentificação de fluxo no apêndice atrial, calcificação de anel mitral, calcificação aórtica, dilatação atrial e assim por diante. Ou seja, eu tenho uma informação simples, prática que nós temos no consultório que pode ajudar a gente a decidir o que vai fazer em termos de investigação do paciente. Veja o que acontece agora quando nós temos o bloqueio interatrial e vamos reverter um paciente com FA. As taxas de recorrência de fibrilação atrial são muito maiores nos pacientes com bloqueio interatrial em comparação àqueles que não têm bloqueio interatrial. Vejam vocês, esse é um estudo que avaliou exatamente isso, publicado recentemente, mostra pra gente que os pacientes que têm bloqueio interatrial têm menor tempo livre entre crises em comparação aos pacientes que não têm bloqueio interatrial, indicando, portanto, que um critério que você pode utilizar para decidir com relação se o paciente vai ter mais recorrência de fibrilação atrial ou não, é analisar se o paciente tem bloqueio interatrial. Quem tem bloqueio interatrial tem mais chance de recorrência. Tem vários trabalhos de literatura que mostram isso. Ondas P acima de 0,12, 0,14, 0,16 são mais associados a recorrências de fibrilação atrial, não só em cardioversão, mas também em ablação de fibrilação atrial. Isso é muito importante ter em mente. Muito bem, um outro critério importante que a gente usa na clínica é esse relacionado aí à dispersão da duração da onda P. Muita gente não conhece isso, não sabe o que é isso, mas é uma conta bastante simples. Nós subtraímos
da maior duração de P à menor duração de P. Então eu pego o elétron de 12 derivações e vejo onde é que está a maior onda P. Nesse exemplo aqui, a maior onda P está na derivação V4, dura 123 milissegundos. A menor duração de P nesse traçado aqui, 68 milissegundos. A diferença dá 55 milissegundos. A literatura fala, quando nós temos acima de 40, 50 milissegundos, existe dispersão de duração de onda P. E qual é a importância prática que essa dispersão tem do ponto de vista clínico? Vejam, aumentos graduais da área do lado esquerdo está associado a maior duração, maior dispersão da onda P. Ou seja, quando eu aumento o tamanho do átrio, eu aumento também a dispersão de P. E essa é a linha do Pearson que mostra para a gente uma relação altamente significativa. Além disso, vejam que dispersões maiores de P são relacionadas com velocidade de esvaziamento. Qual a importância da velocidade de esvaziamento do apêndice atrial esquerdo na clínica? Maior risco de trombose atrial, maior risco de AVC. Vejam vocês que à medida que eu tenho uma redução da velocidade do fluxo, aqui da direita para a esquerda, vejo que eu aumento associadamente a dispersão da onda P, ou seja, maiores dispersão de P estão associados com as menores velocidades. Então nós temos no nosso consultório uma ferramenta poderosa. Se eu meço o cara, ele tem uma dispersão grande, eu já posso inferir que esse cara tem grande chance de apresentar aí uma lenta velocidade de esvaziamento do átrio, e isso pode, obviamente, aumentar o risco de trombose atrial. A mesma coisa acontece com relação à fração de injeção do apêndice atrial esquerdo. São informações que a gente deve pedir no receituário, porque não é rotina de quem faz eco avaliar esse tipo de coisa. Então isso é perfeitamente mensurável. Vejo vocês que à medida que eu encurto, que eu diminuo, a fração de injeção do apêndice atrial esquerdo está associada a maior chance do paciente apresentar dispersão de átrio esquerdo. Ou seja, dispersão de P está relacionado com maiores átrios, com menores velocidades de esvaziamento do apêndice e também menor fração de injeção, consequentemente, maior risco de trombose. Ou seja, eu tenho um dado mensurável no eletrocardiograma que me dá a informação correlata pela ecocardiografia de que esse átrio não é normal. E é fácil de medir, é simplesmente fácil de medir. Vamos ver outro? Esse é a continuação do cara. O nome desse cara é Policrones de Laveres. Pra você ter uma ideia. Policrones de Laveres, é o nome da figura. Ele que descreveu, ele é grego, ele que descreveu esse negócio aí. Que nesse mesmo trabalho, esse cara mostrou isso. Os pacientes que apresentavam maior chance de apresentar arritmia, aqueles que tinham as ondas P com durações acima de 110 milissegundos. Então, a curva ROC que ele estava tentando mostrar aqui, na verdade isso não é uma curva ROC, mas é uma curva de sensibilidade e especificidade, na verdade, ele mostra que os dados mais fidedignos mostram para a gente uma dispersão de P, uma duração de P maior de 110 milissegundos, é um critério forte para mais FA, uma dispersão acima de 40 milissegundos é bastante forte para FA. O que ele mostra aqui? Ele mostra para a gente que as durações máximas de P são mais associadas à fibrilação atrial e as dispersões de P são mais associadas também à fibrilação atrial, indicando, portanto, que são índices muito fáceis que as pessoas esquecem que existem ou desconhecem que existem, que ajuda a gente a orientar o tratamento desses pacientes. Outro aspecto interessante diz respeito ao mecanismo do surgimento da fibrilação atrial, que está relacionado aí com aspectos do eletrocardiograma e também, por tabela, relacionado com a onda P do eletrocardiograma. Vejam vocês que esse é um mecanismo clássico de qualquer tipo de arritmia, seja atrial ou ventricular, por exemplo, que é o chamado triângulo de Kumel. O Felipe Kumel é o cara que descreveu. Isso aqui é um francês brilhante, um cara inteligentíssimo, que eu acho que é um dos maiores eletrocardiogramas da história, que os meninos novos não conhecem esse cara, mas é um cara. Ele veio do Rio de Janeiro uma vez, eu entrei para assistir uma palestra dele, não consegui entrar, estava lotado. A arritmia atrial surge por conta da interação desses três fatores: a presença de gatilhos, a presença de um substrato e a presença de fator modulador. Para que você tenha uma arritmia a partir de um gatilho, você tem que ter uma interação com o substrato e com o fator modulador, senão a arritmia não surge. Muito importante isso. Quando nós temos o elétron na mão, o que a gente vê é isso aqui, ó. Você não vê fator modulador e não vê substrato. A gente vê isso aqui. Por isso que muita gente, quando pega um elétron na mão e vê gatilho, pum, mete a mil da rona. Tá certo? É muito comum acontecer isso.
porque é isso que ele sabe que é o gatilho para gerar uma arritmia. E isso realmente pode gerar, mas só vai gerar se tiver um substrato presente e um fator modulador. O grande problema é que na fibrilação atrial, o gatilho é o responsável pela formação do substrato. Isso é muito importante entender. Fibrilação atrial é uma arritmia que se auto-inventa, ela que se faz. É diferente de uma taquicardia ventricular, que depende de um circuito arritmogênico no ventrículo, por uma isquemia, por uma fibrose, etc. A fibrilação não. A fibrilação atrial, ela cava ela mesma, ela se fabrica. É importante entender isso. Se ela se fabrica, a gente tem que brecar essa sequência. Vamos ver o próximo? Olha que interessante. Esse é um estudo que mostra pra gente que a prevalência de ectopias atriais aumenta com a faixa etária, ou seja, a incidência aumenta com o envelhecimento. Nitidamente aumenta, vejam. Aos 70 anos você tem muito mais ectopia atrial do que quando você é mais jovem. Isso está bem nítido aqui também com relação a total diário de ectopias. Indiscutivelmente, as ectopias aumentam. Um outro fator que está associado, como eu falei no início, um outro fator que está associado a maior chance de fibrilação atrial, que é muita ectopia. Mais idade, mais ectopia, mais inspeção, mais onda P, mais FA. Próximo. Essa é a estatística nossa lá do Dante, do teleelétrico que o Dr. Yuri trabalha. Eu trabalhava, não sei. Um total de 1.102.000 eletrocardiogramas que foram avaliados ao redor de 10 anos de duração desse setor. Vejam vocês, a reprodução é exatamente semelhante ao que eu mostrei anteriormente. Aumento progressivo da prevalência de ectopias atriais com a faixa etária. Ou seja, a incidência tem um pico grande na faixa entre 61 e 80 anos. E aqui eu tenho os dados relacionados às taquicardias atriais, mais ou menos semelhante ao que acontece com a ectopia atrial, um processo que aumenta de maneira significativa com o envelhecimento. Dois fatores importantes associados a maior risco, que são os gatilhos que levam aí ao remodelamento elétrico e estrutural do átrio, que leva a maior chance do paciente fazer fibrilação atrial. Vejam vocês que na literatura nós temos inúmeros estudos mostrando para a gente que a ectopia atrial é o diferencial em termos práticos. Se você pega um eletrocardiograma de um paciente que tem extracístole atrial documentado numa tira de 30 segundos, esse é o cara que tem muita chance de fazer fibrilação atrial. É muito importante entender isso. E vejam vocês, por exemplo, nessa meta-análise, esses estudos todos aqui mostram para a gente que quem tem muita ectopia atrial tem menor tempo livre de fibrilação atrial, ou seja, faz mais fibrilação atrial, faz mais evento cardiovascular, faz mais acidente vascular cerebral, faz mais insuficiência cardíaca e tem menos cara vivo. Então, a ectopia atrial não é nada benigno que as pessoas imaginam que seja, particularmente se você imagina a faixa etária em que elas ocorrem. Então, é muito importante entender que as arritmias atriais hoje têm um papel muito grande na prevalência de doenças, como aconteceu nesse estudo muito citado na literatura, um estudo muito interessante. É um estudo feito na Europa que avaliou 678 doentes nessa faixa etária e que tinham um coração absolutamente normal. Eles observaram o que acontecia com as ectopias atriais frequentes detectadas ao Holter com relação a AVC e óbito. E vejam vocês que à medida que aumentava a prevalência horária de ectopias no Holter de 24 horas, ou seja, caras que fazem mais de 30 ectópicos por hora no Holter de 24 horas, tinha uma taxa em 5 anos de AVC, fibrilação atrial e AVC da ordem de 15%. Isso não é pouco, porque são indivíduos que têm coração normal. Muito importante entender isso. Então vejo que é fundamental. Isso aqui é com relação às taquicardias atriais. Taquicardias atriais com mais de 20 batimentos por ciclo tem mais chance de fazer AVC, FA e AVC e morrer por conta disso, em comparação com aqueles pacientes que não tem tanta taquicardia ou tem menos taquicardia. Veja o Kaplan-Meier desses pacientes. Com relação à mortalidade AVC, quem tem ectopia vive menos, quem não tem ectopia vive mais, e mesmo também com relação à hospitalização por fibrilação atrial, indicando para a gente, portanto, que as ectopias têm um papel importante. A ectopia que você diagnostica no eletro de 30 segundos indica que esse cara tem muita ectopia. Você imagina, você pegar uma ectopia atrial num trecho de 30 segundos, quanta ectopia esse cara não está fazendo durante o tempo de registro, né? Muito bem. Há muito tempo atrás, há 10 anos atrás, a gente fez esse trabalho, nossa, tá um tempo assim, a gente fez esse trabalho que a gente já queria saber qual que era a prevalência de ectopias atriais nos pacientes com idade acima de 60 anos
que tinham fibrilação atrial paroxística em comparação àqueles que não tinham fibrilação atrial paroxística. Vejo que esse trabalho precede o anterior, que é de 2010, ou seja, ele copiou meu trabalho, né, com certeza. Óbvio. Então o que a gente fez? Pacientes com fibrilação atrial, a barrinha clara, pacientes sem FA, barrinha escura, e vejam, quem tinha FA paroxística tinha muito mais ectopia atrial, muito mais par de ectopia e muito mais taquicardia atrial. Essas diferenças são altamente significativas, indicando que realmente, também na nossa população, a gente já mostrava isso naquela época. A gente apresentou esse trabalho no congresso da SOCESP. E o mecanismo aqui talvez seja esse, né? Veja, o paciente tem ritmo sinusal, bonitinho, de repente ele faz uma ectopia atrial. Ela não conduz. Em seguida você tem uma pausa, uma onda P normal, uma outra ectopia atrial, pum, uma fibrilação atrial surge. Vários fatores são presentes aqui, não vou entrar em detalhe. Mas você imagina, essa ectopia atrial aconteceu no período de diástole. Em cima da onda T, esse ventrículo não está totalmente relaxado. Ele não estando totalmente relaxado, a válvula V ainda está parcialmente fechada. Você tem um átrio se contraindo contra uma válvula fechada. Isso estufa o átrio, isso altera a refratariedade, isso predispõe ao surgimento de ectopia. É esse o mecanismo que os pacientes tem quando tem ectopia atrial, por exemplo. Quem trabalha com Holter pode analisar nos traçados elétricos, você vai ver que muito paciente que tem FA paroxística no Holter tem ectopia atrial bloqueada junto. É muito frequente essa associação. Então, portanto, vejam, as ectopias se apresentam dessa maneira, por exemplo. Aqui alguns exemplos, vejam, ectopias atriais bloqueadas precoces, olha aqui, o mesmo paciente, vejam aqui, curtinho no intervalo de acoplamento, o paciente faz fibrilação atrial, é o mesmo paciente. Tem ritmo sinusal aqui, faz fibrilação atrial aqui. Observem esse tipo de coisa. Ectopia atrial bloqueada frequente nos pacientes que fazem FA paroxística. Esse é um outro estudo que avaliou também em 384 pacientes com 65 anos de idade, em média, com segmento de 10 anos. Ele mostrou que os pacientes que têm mais de 5,5 ectopias atriais por hora têm menor taxa livre, menor tempo livre de fibrilação atrial, por exemplo, em comparação aos pacientes que tinham menos ectopias. Então vejam que aqui eu tenho duas coisas importantes. Tenho não somente a quantidade de ectopias, mas um tempo de segmento para mostrar exatamente esse tipo de evolução. Ou seja, essas ectopias vão moldando o átrio, vão remodelando o átrio gradualmente até chegar num ponto que a fibrilação atrial surge. Muito bem, esse é um estudo que mostrou para a gente exatamente o mesmo achado, que o total de ectopias atriais ele modula para a gente o risco do paciente apresentar fibrilação atrial. É o Embrace Trial que avaliou exatamente isso. Vejam, eu tenho aqui na abscissa o total de ectopias atriais, tenho aqui na ordenada a probabilidade de surgimento de fibrilação atrial. E vejam vocês que nesse estudo, à medida que eu vou aumentando o total de ectopias, eu tenho uma ascensão grande do risco dos pacientes apresentarem fibrilação atrial, até chegar num ponto que essa curva chega num platô, ou seja, se eu aumento o número de ectopias, eu não aumento muito mais o risco dessa FA surgir. Essa sombra aqui dá pra gente o intervalo de confiança dessas medidas. Vamos ver o próximo? Isso fica bem claro aqui nesse traçado, nesse eletro que mostra pra gente, nesse diapositivo que mostra pra gente a incidência de fibrilação atrial após um AVC tido como criptogênico de acordo com o total de ectopias atriais. Vejam que nesse estudo ficou muito claro que os pacientes que tiveram AVC criptogênico, vejam, à medida que eu vou aumentando o total de ectopias atriais durante a gravação de 24 horas, ou seja, até mais de 40 ectópicos, os pacientes que apresentaram mais de 1.500 ectópicos nas 24 horas tinham 40% mais de chance de apresentarem fibrilação atrial na evolução clínica. 237 pacientes que tinham média de 629 ectopias no Holter de 24 horas, taxa de detecção de FA após o AVC 16%, isso não é pequeno, isso é muita coisa, tratando-se de um acidente vascular cerebral de causa não aparente. Portanto, muita ectopia atrial no eletro, muita ectopia atrial no Holter está associada a maior risco do paciente fazer AVC. Próximo. Esse é um trabalho que repete o mesmo raciocínio, que mostra para a gente a probabilidade de ocorrência de AVC nos pacientes com muita ectopia. Ele divide aqui pela análise univariada e multivariada. Notem vocês, quem faz mais de 30 ectópicos por hora, quem faz... voltando aqui o conceito.
No Kaplan-Meier fica mais fácil enxergar isso. Vejam vocês, menor tempo livre de fibrilação atrial, ou seja, mais risco de fibrilação atrial, aqueles que se apresentam com mais ectopias atriais, mais de 30 por hora, em comparação àqueles que têm menos de 30 ectópicos por hora. Essa análise aqui mostra as diferentes condições: correção para a idade, hipertensão e anticoagulação, correção para a idade, hipertensão e anticoagulação, diabetes, epidemia e tabagismo. Ou seja, eu faço a correção do total de ectópicos atriais acima de 30 para todos esses fatores de risco aqui, e encontro diferenças altamente significativas em relação àqueles caras que não têm essas variáveis clínicas associadas. Ou seja, mais ectopia atrial associado com variáveis clínicas aumenta o risco desses pacientes apresentarem um acidente vascular cerebral. Esses dados, repito, eles se apresentam de maneira constante. A literatura é forrada dessa informação na atualidade, e estamos falando de ectopias atriais, muitas vezes gerando AVC não relacionado à fibrilação atrial. Isso que é mais importante salientar. Aqui mostra pra gente 565 doentes avaliados por telemetria, e mostrou-se que aqueles pacientes que tinham rajadas de ectopias atriais apresentavam no segmento clínico 37% mais chances de evoluir com fibrilação atrial, AVC, ataque isquêmico transitório e também óbito nessa população. Então vejam, o Kaplan-Meier nitidamente mostra exatamente o mesmo achado para a gente dos estudos anteriores. Ectopia atrial no eletro, no Holter, não é brinquedo, está associado a muitas complicações, sem dúvida nenhuma. Muito bem, um outro achado do eletrocardiograma que é importante para a gente ver hoje em termos de fibrilação atrial diz respeito ao intervalo PR. Existe muita controvérsia com relação a isso. Por que o PR longo está mais associado a FA? Não é o fato do PR estar mais longo, é a condição que levou o PR longo. Isso que é importante salientar. E esse estudo mostra para a gente que quem tem PR longo tem 30% mais chance de fazer fibrilação atrial do que aqueles que têm PRs normais. E quando você corrige esses achados por fármacos que os pacientes tomam, essa diferença continua ainda significativa. Eu vejo que o diamante está à direita da linha da unidade, indicando que 75% mais chance do paciente fazer fibrilação atrial. Ou seja, PR longo também é um fator de risco. Vamos ver o próximo? Nós fizemos esse estudo recentemente, que é motivo de tese de um colega, de um residente nosso lá do Dante, a tese do Diego, que é não somente a análise da onda P especificamente, a gente queria saber se a relação da duração da onda P com o intervalo PR identificava o paciente com mais chance de fazer FA. Porque muitas vezes você tem um paciente que tem uma onda P de duração normal, vai ter um PR também de duração normal, mas eu quero saber se a relação de P com QRS, nesses casos, do P com PR nesse caso, identifica paciente com maior chance de fazer FA. Passo próximo. O que a gente fez? Paciente em ritmo sinusal, Holter de 24 horas, nós medimos a duração da onda P e dividimos pela duração do intervalo PR, a relação P-PRI. Nós observamos que quando essa relação era maior do que 70%, os pacientes tinham mais chance de fazer fibrilação atrial no Holter de 24 horas. Essa relação, portanto, vejam, obedecia. Nós excluímos os doentes que tinham P's longas, porque naturalmente ele já tem mais chance de fazer fibrilação atrial, e excluímos também PRs longos, porque esse doente também já tem mais chance de fazer FA. Eu quero saber se o cara que tem P normal e PR normal, essa relação deles identifica, e houve um resultado muito interessante. Aqui, ritmo sinusal, lá o paciente em FA. Próximo. Vejam aqui a população que nós avaliamos, vejam que as ondas P tinham duração normal, não eram ondas P longas, e os PRs também eram absolutamente normais, ou seja, não tinham BAV de primeiro grau. Próximo, o que a gente viu pela curva ROC? Chance de 75%, somente analisando o PPRI, a presença de hipertensão e diabetes nessa população, para encontrar aí maior chance dos pacientes fazerem fibrilação atrial. Para vocês terem uma ideia, o SCORE-CHADS dá para a gente uma área sob a curva de 0,68 para identificar a fibrilação atrial. Nós, com essa técnica aqui de usar a relação PPR, conseguimos 75% para identificar, quando a gente associava esse índice com hipertensão arterial e diabetes mellitus. Um índice realmente bastante razoável. Quem gosta muito desse índice é o neurologista, lá o Pierre. Vejam aqui uma sensibilidade de 81%, uma especificidade de 61% para identificar pacientes de maior risco para fazer fibrilação atrial, quando nós considerávamos um PPRI de corte de 0,59 e não 0,70, como eu falei para vocês. Próximo.
Aqui a relação do PPRI com relação ao diâmetro arterial esquerdo, a relação não é absolutamente fantástica, mas mostra pra gente que existe algum papel da relação PPRI com relação ao tamanho do ato esquerdo. Mostra pra gente que eu vou aumentando essa relação, que eu tenho concomitantemente um aumento do diâmetro arterial esquerdo. Próximo. Muito bem. Esse é um trabalho que eu considero realmente muito interessante, que nós avaliamos o efeito da análise desse índice em quem realmente teve AVC. O que a gente fez? Eu fui numa defesa de tese do menino do Eduardo Senrique em Belo Horizonte, que ele defendeu uma tese sobre AVC isquêmico e Holter de 24 horas. Ele tinha 53 doentes com AVC isquêmico documentados. Quem tinha FA e quem não tinha. Ele falou, pô, eu posso testar o meu índice nesses caras. Eu aproveitei, me empresta esse material que te faz uma dobradinha. E fizemos isso. 57 pacientes tiveram acidente vascular cerebral nessa tese desse camarada e analisamos, fundamentalmente aplicamos o conceito de PPRI nessa população. Nós excluímos quem tinha BV de primeiro grau, nós excluímos pacientes que tinham ONDAP acima de 120, conforme aqui demonstrado. E vejam vocês o que nós achamos. Dessa população de 57 doentes, que acabou virando 52, nós excluímos esses caras, 53, perdão, excluímos esses caras que tinham essas alterações. O que a gente observou? 7 doentes tinham tido fibrilação atrial na documentação depois da internação. Todos eles internaram em ritmo sinusal. Foi colocado o Holter de 24 horas e se analisou agudamente em 24 horas quem fez FA. Se não conseguisse documentar naqueles 24 horas, estendimos por 7 dias, que a gente viu. 7 caras tiveram fibrilação atrial, 46 caras não tiveram fibrilação atrial. Olha o PPRI de quem teve fibrilação atrial, olha o PPRI do cara que não teve fibrilação atrial. E essa diferença é altamente significativa, indicando, portanto, que esse índice aplicado nessa população identificou de maneira bastante interessante pacientes com maior risco de fazer fibrilação atrial como causa do acidente vascular cerebral que eles tiveram. Próximo. Vamos lá, mais um? Vejam aqui um exemplo de um dos pacientes desse estudo. Esse paciente estava em ritmo sinusal na gravação do Holter de 24 horas. Ele tem uma P de 116, tem um PR de 136, PPRI de 0,85. Esse paciente é um dos caras que teve AVC nesse estudo, indicando, portanto, para a gente que esse dado realmente pode ajudar o clínico a identificar paciente de maior risco para fazer FA como causa do AVC que ele apresentou. E por fim, o que nós estamos agora trabalhando muito é com relação às chamadas documentações da atividade elétrica atrial rápida, seja no marca-passo, seja no CDI, seja no monitor subcutâneo, que está associado a maior chance de fazer fibrilação atrial. Isso aqui é um template de um desses estudos que mostram para a gente que os pacientes que fazem essa atividade elétrica atrial aqui, bastante rápida, às vezes irregular, associa-se a maior chance do paciente fazer fibrilação atrial. Próximo. Vejam vocês, essa é uma publicação recente que mostra pra gente quem tem mais de 24 horas documentados no marca-passo, que apresenta aquela atividade elétrica atrial, tem realmente mais chance de fazer fibrilação atrial, indicando pra gente, portanto, que aquele conceito de 6 minutos, 5 minutos, como é o critério inicial, que surgiu no início, que quem tinha 5, 6 minutos era o cara que fazia AVC. Esse pessoal aqui chegou e falou, não, 5, 6 minutos não é legal para identificar esse doente. É legal identificar o cara que tem 24 horas de atividade elétrica atrial. Foi o que eles mostraram numa publicação de meados do ano passado, indicando que para a gente considerar paciente do risco, aquele que tem mais de 24 horas de alteração na atividade elétrica atrial. Esse eu acho que é a última sequência de slides para mostrar para vocês uma coisa muito importante, publicada há cerca de 1 mês atrás, 2 meses atrás, no Heart Rhythm. Um trabalho muito interessante, quem trabalha com Holter vê muito isso. Que foi o registro de uma atividade elétrica atrial em forma de taquicardia e a sua associação maior com FA e AVC isquêmico. Aquelas taquicardias que as pessoas não ligam muito, a taquicardia atrial bobinha, isso aqui não tem nada a ver e tal. Na verdade, esses caras mostraram que tem muito a ver. 377 doentes, essa foi a diferença, 64 anos de idade, tempo de segmento de 13 anos, eles mostraram no Holter de 24 horas, os pacientes que tinham taquicardia supraventricular com mais de 5 batimentos, sem onda P visível, ritmos irregulares,
tinha uma chance maior de fazer, tinha 2 a 11 vezes mais chance maior de fazer fibrilação atrial, AVC e morte na sequência. Vamos ver os slides como é que mostra isso. Não sei se vocês conseguem ver, a gente vê demais isso no Holter. É isso aqui, ó, uma rajada de batimentos. A onda P pode ser visível, às vezes não é tão visível, aqui dá para você ver que tem onda P, por exemplo. Aqui uma outra sequência que você tem uma taquicardia não muito rápida, mas você não vê nitidamente a onda P, ou seja, um ritmo irregular, uma rajada de batimentos que está associada eventualmente a maior chance de fazer fibrilação atrial. São trechos curtos, poucos segundos apenas, diferentemente daquelas taquicardias de 24 horas que a Elizabeth Van Gelder mostrou no trabalho dela. Vejam vocês que esses registros curtinhos observados no Holter, na evolução clínica, estão associados a maior risco de fibrilação atrial. Vejo aqui novamente rajadas de taquicardias atriais, são das P's muito nítidas. Esse slide eu peguei da publicação primeira, quando ela foi aceita. Então ela está mais ou menos meio nasco, né? A publicação que saiu agora para valer na revista, lá, a fotografia está mais bonitinha, mais nítida de ver e tal, mas vejo que dá para ver nitidamente uma taquicardia atrial e esses caras evoluem realmente com mais chance de fazer fibrilação atrial. Eu acho que esse aqui é o trabalho, que é o fechamento desse mesmo trabalho, que mostra que esses caras que fazem taquicardias irregulares tem o menor tempo livre de fibrilação atrial em comparação aos outros que não fazem essas taquicardias, indicando que realmente elas são preditoras. Taquicardias irregulares, onde as ondas P não são muito nítidas, estão mais associadas à fibrilação atrial e acidente vascular cerebral. Então a ideia foi transmitir para vocês alguma coisa ligada não somente ao aspecto morfológico da onda P e a sua associação com fibrilação atrial, o aspecto da duração da onda P, as diferenças de duração da onda P e sua associação com maior instabilidade elétrica atrial e, por fim, dados ligados aí à prevalência de ectopias e taquicardias atriais como causa de fibrilação atrial. Então vejam que hoje, se você pegar a literatura, ela é interminável. Eu fiz um levantamento agora, porque eu vou dar uma aula sobre isso aí semana que vem, lá no Congresso em Brasília. É impressionante, você fica louco de ver tanta informação que tem. Tem muita informação repetitiva, como eu mostrei para vocês, mas tem muita informação interessante, cada vez mais atual a respeito disso. E mostra para a gente que realmente hoje o clínico tem uma ferramenta importante na mão para você ver, associar com a clínica e falar, olha, não que você vai ter que anticoagular esse cara logo de cara, não, mas é o cara que você tem que olhar com lupa, esse é o cara que você tem que trabalhar mais, encurtar os tempos de retorno dele no consultório, pedir eco transesofágico, pedir uma ressonância magnética diária para ver fibrose, diâmetro, função, etc. Tudo isso ajuda a gente a estratificar melhor o nosso doente. E parte do eletro simples. Isso que eu queria falar para vocês, essa mensagem que eu queria mostrar para vocês nessa apresentação. Obrigado pela atenção. É isso. Gente, a ideia é aproveitar a presença do Dalmo. Eu posso começar a discussão aqui falando uma coisa. Eu gosto de atro. Eu gosto, aliás, a escolha do tema não é por acaso, né? Vou apresentar algumas coisas, inclusive da história do atro, que a gente a preocupação nossa com o atro, mas eu não vou dizer que poucas vezes eu vi uma aula igual a sua, a de hoje. Por isso, aquela do congresso da Cardios e agora, eu nunca vi uma aula como essa. Então é assim, ela é especial, ela é brilhante. Eu acho que quando você sempre falou muito sobre FA, você é a referência em ciência de fibrilação atrial. Você gera ciência, você não replica ciência, você gera os dados de todos os trabalhos que você faz. Então a gente precisa ficar adorando a pílula. Mas a soma das informações a respeito de subcondicionamento atrial, ondas P, taquicardia atrial, os dados clínicos, fecha a questão. Elas são absolutamente consistentes, apontam para o mesmo lado e não é à toa que os neurologistas estão correndo atrás dessas informações, né? Porque não é nada. Pelo menos de 30% a 50% dos pacientes em boas escolas que apresentam AVC não tem uma causa definida. E a causa definida muito provavelmente está
embutida nessas informações que está trazendo para a gente. Então, a aplicação prática dessas informações é muito mais do que requinte de eletrociologia, requinte é dado clínico real, dado clínico. Da mesma maneira que uma quarta bulha, uma terceira bulha, entender isso e absorver essa informação é formidável. Particularmente quando você tem uma ferramenta que você consegue tirar a informação baseado no que o eco te mostra, você consegue correlacionar com o eco, por exemplo, como a gente está fazendo um trabalho atualmente, você vê qual a importância que a dispersão tem, o que o eco pode mostrar para a gente. Então, isso é muito legal. Então, isso faz com que o clínico utilize uma ferramenta que ele tem um tempo todo, que muitas vezes ele não liga, né? Ele vê lá, olha, tem uma frequência de tanto, tem ritmo sinusal, eixo de tanto, e às vezes ele deixa de lado. Mas hoje não, hoje é olhar com outros olhos esse negócio. É você ver uma onda P alterada, juntar com a clínica do cara, falar, pô, esse é o cara que eu tenho que colocar uma lupa em cima, investigar, porque são 400 mil AVCs por ano, 100 mil óbitos por AVC no Brasil por ano, cara. É muita coisa. E está na mão da gente prevenir isso, né? E isso só previne se você identifica. Isso é muito importante. Tem muita informação que eu tenho certeza que muitas vezes as pessoas desconhecem, tá certo? Porque não estão mais familiarizados, não vê no dia a dia. Tá? Hoje, a literatura está forrada. Você abre o PubMed hoje, é impressionante o que tem de informação em cima disso. Coisa absurda. Dentro da pergunta, eu vou provocar um pouquinho, do ponto de vista semântico, distúrbio de condução interatrial, os mecanismos você já mostrou, versus sobrecarga atrial esquerda, tem alguma diferença do ponto de vista eletrocardiográfico? É claro, você vai analisar a eco, vai dar outras informações, mas quando a tua mente levaria muito mais para o distúrbio de condução e quando a mente levaria mais para diagnóstico de sobrecarga atrial esquerda pelo eletrocardiograma? Há diferença, primeiro? Mistura muito, porque o bloqueio interatrial por si só, você tem que ter uma onda P acima de 0,12. Tá certo? Mas não só isso. A onda P tem que ter o plus minus em 2, 3 e F. Isso é muito importante. Só 0,12 daria para você a sobrecarga atrial esquerda. Mas o plus minus que o Baezzolani descreveu é que define para a gente o real bloqueio. Por que acontece? Imagina o ato direito aqui, o ato esquerdo aqui, o feixe de Bachmann aqui no meio. Se você bloqueia o Bachmann aqui, como é que você vai ativar essa câmara? Somente por aqui, ó, de baixo para cima. Permita passar um diapositivo aqui, em cima disso? Exatamente. Só para lembrar, esse Atlas de Anatomia foi publicado há 150 anos atrás. Já mostrava aqui as informações a respeito dos tratos de Bachmann, do trato de Bachmann aqui na posição superior, e aqui a outra rota, que é a região do seio coronariano, por onde as fibras conseguem também passar. Então a ativação do ato direito para o ato esquerdo, ela é mista. Ela tem o feixe de Bachmann como sua ação principal, mas tem também a ativação da porção inferior através Só para acrescentar uma coisa importante, hoje eu participei de uma tese recentemente que versava sobre ablação de FA. Os caras estão começando a focar essa região aqui agora. Estão abandonando a veia pulmonar praticamente, não 100%, mas estão focando aqui, ablacionar essa região aqui, que é a região posterior e inferior do septo interatrial. Interessante isso. Essa é a explicação que o Dalmo está falando, né? Então a presença do feixe de Bachmann, que ele sai no nó sinusal, atravessa a cava superior e vai até a base do apêndice atrial esquerdo. Então quando você tem ativação do ato direito, você tem essa manifestação eletrocardiográfica. Quando você tem ativação do ato esquerdo, você tem essa e o que vai dar a soma, que é aquela P homogênea que o Dalmo mostrou e com duração curta, né? Quando há o bloqueio do feixe de Bachmann, a única forma da eletricidade passar é por baixo. Perfeito, é isso aí. É por baixo. Então ele só consegue chegar por baixo. E a ativação do ato esquerdo por baixo vai dar uma ativação negativa que é o sinal de Morris na versão V1 e que com duração e eixos diferentes. Então essa é a manifestação do distúrbio de condução. Isso sempre chamou atenção, Dalmo, e como você sabe que eu trabalho com eletrocirurgia de arritmia e a eletrocirurgia de estimulação cardíaca, eu fiquei muito incomodado com essa informação nos pacientes portadores de marca-passo.
E falou, bom, deixa eu tentar buscar isso nos pacientes portadores de marca-passo, como se comporta a onda P. Então a ideia é medir a duração da onda P em paciente de marca-passo convencional, né? Foram 212 pacientes, medir a P espontânea, a P sinusal desses pacientes, né? Então a gente colocava em 12 derivações, fazia em 2N, media o início e o final, não medir dispersão, medir simplesmente a duração da onda P, a P sinusal, a P também estimulada, tinha que ter reprodutibilidade naturalmente, estimulava o átrio do começo da espícula até o final para ver a duração da onda P, né? Em detalhes de velocidade para a gente poder determinar de fato a duração correta, né? Usava várias ferramentas mostrando os detalhes finais da onda P para não perder alguma coisa, enfim, né? E o que a gente achou no começo, dentro dessa avaliação? Primeiro, as ondas P dos pacientes, desse grupo de pacientes com marca-passo, acima de 120 milissegundos, 95% dos pacientes. Ou seja, isso já é o fato do paciente ter um marca-passo já é uma amostra viciada de que o paciente tem doença. Ele tem patologia natural, ele tem doença do nó sinusal, síndrome do Braditac, bloqueios atrioventriculares, ou seja, me espantou, porque eu não conseguia ver o paciente com marca-passo com onda P normal. Isso sempre trouxe muita inquietude, né? E quando a gente analisa, então, a duração das ondas P, entre 120 e 150 milissegundos, 50%. Quase metade, né? E acima de 150 milissegundos, outra metade. Só para lembrar, a gente indica ressincronização ventricular quando o QRS é acima de 150 milissegundos. E as ondas P, boa parte delas, as P espontâneas, com uma duração muito longa. Quando a gente vai avaliar a onda P estimulada, que já aí não utiliza o sistema excitocondutor natural do átrio, tem que ter o tempo de condução, ativar o seu pelo apêndice até chegar no Bachmann. Então isso ficou absurda, né? Entre 150 e 200 milissegundos, 67%. E acima de 200, duração de DAP acima de 200, 32%. Assim, é uma coisa impressionante. Então, quando a gente avaliava a onda P sinusal média e a onda P estimulada, bastante diferente. Todas elas eram aumentadas, mas a estimulação atrial gera um outro problema, que é o de sincronismo atrioventricular. Então, esses foram os resultados. E, obviamente, toda a literatura, como o Dalman falou, chama a atenção. Os distúrbios de condução intra-atriais são extremamente mais frequentes daquilo que a gente... Esse era aqui um dos caras que mais publica. Exato. Em bloqueio intra-atrial, SPODIC. E a ponto de chamar lá, ele falando novamente, né? Falar sobre pandemia. Existe uma pandemia de distúrbio de condução intra-atrial e hoje, com foco olhando para o cérebro, essas informações têm que ser chamadas a atenção. Daubert, que é um francês, um eletrofisiologista, um estimulista, na verdade, um eletrofisiologista, em 2004 ele já chamava a atenção de que a programação de intervalos atrioventricular no marca-passo muito curta estrangulava o esvaziamento atrial ativo. Veja, aqui num eco, e isso o Silas já falava em 1996, né? A estimulação atrial do átrio levava muito curta, e os marca-passos vêm com intervalos programados, 120, 130, 150 milissegundos, causam o quê? Estrangulamento do átrio esquerdo. Quando você ajusta o intervalo atrioventricular, você consegue ter a participação da sístole atrial. Ou seja, os nossos marca-passos ficam estrangulados. Aí a gente não consegue entender por que nos estudos que foram feitos lá atrás, de comparação de VVI e dupla câmara, não tinha muita diferença. Como não tem diferença você estimular o átrio e deixar só o ventrículo? Porque o que estimulava o átrio, ele já vinha com um erro na concepção temporal. Um erro, exatamente. E você fala, a onda P não serve para nada, o átrio não serve para nada. Então, estimular só o ventrículo, pronto. Exato. Esse trabalho eu publiquei em 2002, né, que já incomodado por essa situação dos distúrbios de condução e pela
importância clínica. Bom, será que a gente consegue, ao corrigir esse distúrbio de condução, mudar alguma coisa na história natural? Naquela época, a gente estava focado fundamentalmente em reduzir fibrilação atrial. Todos os trabalhos que levaram a perspectiva de ressincronizar o átrio tinham como meta diminuir a fibrilação atrial. Olha esse paciente, a Andressa deve lembrar muito bem dele, é o sogro de um anestesista nosso aqui de São José, que ele botou um marcapasso dupla câmara. Assim que botou um marcapasso dupla câmara, falou: doutor, minha vida está um inferno. Eu tinha tontura, tinha baixo débito, tinha bradicardia, mas agora eu não consigo com o gato, eu não consigo puxar o rabo com o gato. Eu vou daqui ali, eu canso. Mas por que cansa, Jesus? Agora que está protegido, antes tinha 45 de frequência, botei o marcapasso, ele está com 60, 70 sensor de resposta e não consegue mais fazer nada. Aí eu passei uma derivação esofágica e olha que interessante. Aqui é a derivação esofágica, a espícula do átrio, a espícula do ventrículo. E aqui vê a ativação ventricular nítida, uma chanfradura, que será que é, não é? Então, deixa eu aumentar esse intervalo atrioventricular, aumentando uma... Olha o que começa a acontecer, olha a onda P eletricamente sendo desmascarada para cá. A hora que eu aumento para 300 milissegundos, só então, e para quem, só para pensar, a derivação esofágica, o probe, o eletrodo está no átrio esquerdo. Então, isso que nós estamos pegando, na verdade, é fundamentalmente o átrio esquerdo. Então, eu precisei aumentar o intervalo atrioventricular extremamente longo, 300 milissegundos, algo não fisiológico, para conseguir dar um refresco para o átrio. A hora que reprogramou, ele começou a andar, falou: passou. Aqui o átrio não esvazia adequadamente? Não esvazia, ele está contraindo com a válvula V fechada. É aquilo que o Silas sempre chamou, e você chamou bem atenção, síndrome no marcapasso à esquerda. Quer dizer, o marcapasso está normal funcionante, você é que não programou ele corretamente. A semana passada nós tivemos um caso fantástico do VAR, fantástico. Quantas taquicardias ventriculares aquele paciente tinha tido, uma média? O paciente teve exatamente 215 episódios de taquicardia ventricular sustentada. Felizmente, todas revertidas com a estimulação rápida, né, pelo ATP. Ele tem um desfibrilador, ele tem um ressincronizador multisítio, uma baita insuficiência cardíaca e teve 215 taquicardias ventriculares. Em 400 mg de amiodarona por dia. Então, eu e o Eduardo começamos a discutir o que fazer com esse paciente. E aí o Eduardo, na programação, acho que você quer explicar um pouquinho melhor, né? Nós avaliamos a extensão da P sinusal, a extensão da P estimulada, e foi observada que a estimulação do átrio esquerdo, a despolarização dele, estava ocorrendo mais junto com o ventrículo. Estrangulado. Então, na verdade, estava ocorrendo uma contração atrial e ventricular ao mesmo tempo. E aí, com essa reprogramação, nós vimos o paciente 15 a 18 dias depois, o paciente não teve mais nenhum episódio de taquicardia ventricular. Nada a ver, mudou só o átrio, reprogramou o átrio, melhorou o débito, melhorou a insuficiência cardíaca, diminui o tônus autonômico do paciente em relação ao tônus simpático e melhora tudo. Quer dizer, óbvio que não está curado, é paciente doente, pode ser que ele morra disso, mas há ferramentas simples, e isso é eletrocardiograma, derivações da eletrocardiograma. E isso mostra também a taquicardia ventricular gerada por um distúrbio hemodinâmico. Claro, é insuficiência cardíaca, né? Então, a ideia, nessa ocasião, em 2002, eu já chamava a atenção dos mecanismos da congestão, da válvula V fechada, etc., na piora da insuficiência cardíaca. E nesses pacientes, foram poucos pacientes, isso não é ciência, isso não vale, vamos sair daqui e fazer essa situação, até porque eu mesmo não faço mais, mas eu peguei 13 pacientes com características semelhantes e ressincronizei. Coloquei o eletrodo no átrio direito, no átrio esquerdo. Eu temo a julgar que em 1998 foi o primeiro paciente, foi a primeira ressincronização do Brasil. E antes da ressincronização ventricular, a gente fez ressincronização atrial. Esse paciente, tem muito carinho por ele, aprendi demais com ele. E o que a gente via? Estimulando o átrio direito. Olha a morfologia da onda P, D1, D2, D3. Estimulando o átrio esquerdo, morfologia muda. Estimulando o biatrial, encurta. Bom, se melhora para o ventrículo, será que melhora também para o átrio? Mesma coisa, um outro paciente. Olha a duração dessa onda P, pena que o detalhe não dá para ver, mas... 287. Mas olha aqui, OVF, olha a onda P, aonde está caindo, e ela é reprodutível. Não vamos dizer que é só um batimento, é reprodutível, depois com mais detalhes.
Aí estimulando o átrio esquerdo, 227, estimulando os dois átrios, 150. Né? Nesses pacientes, que de 98, está fazendo 20 anos que a gente começou a fazer isso, todos os pacientes melhoraram o quê? Classe funcional. Nesse período, ninguém teve FA. Depois, todo mundo teve FA. E essa informação é importante porque a literatura abandonou essa técnica, porque, olha, se não protege de FA, não serve para nada. E eu acho que seria como se nós pegássemos a ressincronização ventricular e rasgássemos se os pacientes tivessem fibrilação ventricular. Na minha opinião, a ressincronização, se é que ela tem algum espaço ainda, é para melhoria de débito cardíaco, não para proteger de FA. Se proteger, bonus track. Né? Agora, os endpoints que foram colocados por Saxena, por Dober, que foram os papas que estudaram e abandonaram, eles tinham como objetivo primário não desenvolvimento de fibrilação atrial, o que eu acho, na minha opinião, um erro. Né? Então, olha essa paciente, uma paciente colocada, vindo para cá para transplante cardíaco por não responder à terapia de ressincronização. Uma insuficiência cardíaca grave, tinha uma insuficiência cardíaca que não melhorou, colocou esse sincronizador, não melhorou, intervalo atrioventricular programado habitual de 150, olha aqui a onda P dela nesse canal, vamos só aumentar o PR do marca-passo? 250 milissegundos de duração de onda P. E com aquilo que o Dalmo falou, chanfradura para cima e para baixo e ainda fase negativa lenta. Um átrio extremamente doente. E olha o que acontece com o fluxo mitral desses pacientes. Com a programação do intervalo AV habitual, e vocês da indústria, qual é o intervalo habitual que vem de caixa do sistema, por exemplo, de vocês? 120 milissegundos. 120 milissegundos é a duração do intervalo AV de fábrica. Pergunta 2. Qual o percentual que vocês acham que os médicos mudam o intervalo atrioventricular de um paciente? Muito pequeno. Muito pequeno. Nos Estados Unidos, menos de 15%. Nos Estados Unidos. Ou seja, eles pegam o aparelho, instalam o aparelho. Se eu falei que quase 100% dos pacientes têm a duração de onda P estimulada acima de 150 milissegundos, quase todos esses pacientes têm distúrbio de condução intra-atrial e a estimulação com 120 milissegundos não permite um bom débito. Não responders. Pacientes que vão ser submetidos a uma terapia cara, complexa, e que não melhoram da insuficiência cardíaca. É o que culpa o ventrículo, né? Esse cara que não está respondendo. É o ventrículo. Né? Exatamente. O cirurgião vai ajustar. Olha aqui, esse slide é extremamente... eu acho lindo, né? Você, 130 milissegundos, o paciente nosso não responde de novo, aumentei para 250 milissegundos, acompanhando com o fluxo. Olha o que acontece com o fluxo de entrada do ventrículo esquerdo. Aqui está angustiado, né? Está estrangulado. Esse paciente vai morrer. Ele vai fazer fibrilação atrial, ele vai ter insuficiência cardíaca refratária e vai morrer. Então, assim, a primeira etapa é tentar corrigir o intervalo atrioventricular. E a segunda etapa, num paciente como esse, que você, por algum motivo, pelo intervalo PR espontâneo, você não consiga, colocar o eletrodo e tentar ressincronizar o átrio, nós não temos evidência científica nenhuma para dizer isso. Mas para levantar um protocolo de pesquisa, a gente tem. E aí que eu acho que esse papel dessas reuniões nossas, Dalmo, o que nós temos de informação que nos faça agora, vamos começar a gerar ciência. E eu estou recordando uma coisa importante, eu tenho um banco de dados, por exemplo, de marca-passo, de Holter, de marca-passo, de pacientes, inclusive, que fizeram fibrilação atrial. E dá para você fazer um levantamento exatamente nisso. Os caras que fazem fibrilação atrial têm os AVs mais curtos programados. Exato. Olha a duração desse outro, também não responder. Paciente não responsivo, insuficiência cardíaca, não melhora, operou, não melhorou nada. 280 milissegundos da espícula até a fase negativa da onda P. O conceito importante, fundamental aí, é que quando você aumentando um AV, você dá mais tempo para o átrio se contrair e esvaziar no ventrículo que está com a boca aberta esperando esse sangue entrar. Agora, o aumento do intervalo AV não vem de graça. Aumenta a chance de regurgitação pré-sistólica, que também é um problema nesse tipo de ajuste. Então, assim,
Na minha opinião, primeiro, paciente grave com insuficiência cardíaca, paciente tem um dispositivo e tem insuficiência cardíaca, ele tem que ser olhado sobre esse aspecto. Se a gente não consegue ter uma boa definição eletrocardiograma, paciente treme, alguma coisa assim, passar uma derivação esofágica e fundamentalmente fazer um controle acompanhado com eco, eu acho de extrema importância. Com eco fica bem interessante. É muito interessante, muito interessante. Esse aqui é um outro, não responder. Mesma coisa, intervalo AV curto, 150 milissegundos, que já é acima do que vem de fábrica. A hora que abre, de novo, 283 milissegundos daqui para cá. Né? E o que eu fiz nesse caso? Eu reprogramei tentando jogar a espícula ventricular mais próxima aqui do final da onda P. Acoplando o átrio, encaixando o átrio dentro da dinâmica da estimulação atrial. Então, esse comentário eu acho fundamental para a ressincronização, e eu chamaria atenção para os marcapassos e mais ainda para o que o Dalmo falou, que não vamos nos esquecer do átrio. Então, muito legal, esse raciocínio é muito legal. Eu acho que dentro da discussão eu queria que você botasse alguns slides só para mostrar uma coisa importante do ponto de vista de onda P. Esse acho que isso aqui serve. É para as pessoas entenderem, muitas vezes, que quando você enxerga uma onda P, por exemplo, você vê muitas vezes o início dela, o corpo dela, mas esquece de ver que existe um final que às vezes fica exudifásico naquela derivação. E o átrio esquerdo está contraindo exatamente naquela hora. O átrio esquerdo é a nossa principal perseguição, a gente tem que correr atrás, fazer trabalhar bem. Então é importante lembrar que o final da P muitas vezes está enroscado no QRS, quando você estimula com AV muito curto. E isso dá um problema dinâmico muito sério. Mas o mais importante é muitas vezes não culpar o ventrículo por não ser um bom respondedor e esquecer. Esse não é um relato de caso brilhante para relâmpago, para as pessoas entenderem que é um problema hemodinâmico, 415, 215 taquicardias ventriculares, que a simples correção do gerador fez com que você tivesse uma melhora hemodinâmica, que mostra que essa TV desse cara era por um problema de distensão ventricular, é um problema de... autonômico, todo simpático dele lá em cima. Exatamente. Não consegue desligar, aumenta a catecolamina e pró-arritmia. E que corresponde a uma das frentes também da insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, né? A função é a provocação de uma das perguntas. É uma das provocações das perguntas que a gente já vai fazendo. Então, acho que assim, a ideia dessas discussões é exatamente isso. Dá uma provocada, porque de fato a gente sabe muita coisa, mas por outro lado a gente tem muita informação ainda que não está consagrada, né? Essas informações que o Dalmo passou são, como ele falou, elas se repetem. Mas, por exemplo, indicação de ressincronização, paciente não responder, isso não tem resposta a isso. Eu acho que há papel, mas eu tenho que provar. Eu tenho que fazer um trabalho prospectivo, controlado, já inclusive estimular o tempo de outro jeito. Para isso depende de cruzar diferente, então tem uma série de aspectos que podem e devem ser colocados. Colocar à prova essa tese. Pode ser que essa tese seja um tiro na água, não funcione, né? Mas ela tem fundamento. Ela tem fundamento. É um assunto muito legal. E são detalhes, né? São pequenos detalhes que as pessoas muitas vezes não prestam atenção, né? E a gente está aprendendo a prestar mais atenção agora. Isso é muito legal. Bacana. Gente, acho que... Vamos comer, né? Acho que vamos comer, vamos que interessa. Muito obrigado. Dalmo, mais uma vez. Legal, né? Bacana. Tua parceria, tua carinho, amizade. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Show de bola. Bacana. Muito bom, obrigado.